Nesse vídeo eu vou falar sobre os artigos a e an em inglês, vou falar um pouquinho sobre a pronúncia, como usar os artigos a e an em inglês, mas não só isso, eu vou falar também sobre uma ferramenta para você estar usando sempre que você tiver a dúvida de qual é o correto de se utilizar. Mas então falando primeiramente sobre a questão da pronúncia. Então falando então da pronúncia do a pronúncia dele não é a mesma coisa que o a que nós conhecemos em português. E também não é a mesma pronúncia do a sozinho em inglês, que no caso seria a. Então o som do artigo a em inglês seria algo como a. Eu não consegui pensar em nenhuma outra expressão em português que chegue próximo desse som, mas ele não é um som tão difícil de você pronunciar. E eu vou estar deixando aqui também 3 exemplos de frases com esse artigo, só para você entender um pouco melhor sobre como é esse som, e caso você queira também, você pode estar tentando repetir essas frases assim que elas forem pronunciadas. A day, a cat, a banana. Então esse foi o caso do artigo a, agora falando sobre o an. Bom, a pronúncia é basicamente essa que eu acabei de dizer, mas algo que pode nos ajudar a entender melhor como chegar próximo desse som é você pensar no nome Ana em português. No caso, o que você estaria fazendo? Você estaria pronunciando o Ana em português, só que sem o a final. Então o normal seria Ana, só que sem o a final ficaria an. Agora eu vou estar deixando aqui também mais 3 exemplos de frases com esse artigo, e caso você queira também de novo estar repetindo assim que elas forem pronunciadas, você pode estar fazendo isso. An apple, an agent, an orange. Agora, a pronúncia ela pode ser bem complicada às vezes, inclusive se você tiver interesse em querer aprimorar a sua pronúncia em inglês, não só com essas palavras, mas também com outras palavras mais difíceis, independente se você for iniciante ou avançado no inglês, eu te convido a estar olhando o primeiro link que vai estar tanto aqui na descrição como no comentário fixado, tá bom? Mas agora eu vou falar sobre quando usar o a e o an em inglês. Bom, a regra geral seria você utilizar o a antes de palavras que começam com consoantes e o an antes de palavras que começam com vogais. Mas isso não é tanto pela escrita das palavras, e sim mais pelo som. Por exemplo, a palavra university, pela escrita, ela começa com o, uma vogal, ou seja, aparentemente o correto seria você utilizar o an. Só que pelo som, parece que essa palavra começa com o Y. Sendo assim, o correto seria o A. Outro exemplo seria a palavra hour, que pela escrita começa com H, uma consoante, ou seja, aparentemente você usaria o artigo A, só que pelo som ela parece que começa com a vogal O, ou seja, o correto seria an. Mesmo assim, é normal ter dúvidas em algumas palavras sobre qual é o artigo correto de se utilizar. E é aqui que entra aquela recomendação da ferramenta que eu mencionei no início do vídeo, que é o site chamado context.reverso.net. Ele também tem um aplicativo tanto para Android quanto para iOS. E o que você vai estar fazendo quando você tiver dúvidas? Você vai pegar a frase em português, jogar nesse site e ver qual é a tradução correta. No caso, você poderia sim estar utilizando o Google Tradutor ou alguma outra plataforma de tradução. Inclusive, pelos testes que eu fiz, o Google Tradutor ele não apresentou nenhum erro com respeito à tradução. Mas é claro, é bom sempre ter esse cuidado, né? Só que o que eu gosto desse site é que ele, além de mostrar a tradução da frase que você digitou, ele também mostra vários outros exemplos de frase com as expressões que estão nessa frase. E aí sim, olhando esses outros exemplos de frases, você vai ter a certeza se aquele é o artigo correto de se utilizar. Agora, memorizar todas essas formas corretas de se utilizar esse artigo pode ser um processo complicado, mas eu já fiz um vídeo aqui onde eu falo um pouquinho melhor sobre como você pode fazer para anotar e revisar para que você consiga estar decorando as palavras em inglês de forma mais rápida. O vídeo vai estar aparecendo aqui na sua tela nesse exato momento, e se você tiver interesse, você pode estar clicando e assistindo. De qualquer forma, eu quero agradecer pela sua atenção até aqui e até uma próxima.